What are you doing here? This is my Good morning, house. you beautiful fat bitch. Nesses últimos anos de internet, a gente foi inundado pela estética clean girl, né? Mas hoje a gente vai falar do mundo depois do minimalismo. Quais são as novas tendências que vão trazer mais cor, mais textura e a história pra dentro das casas? Vamos lá, tudo bem, a estética clean girl, ela tem o seu charme, mas a gente pode dizer que saturou, né? E que muitas vezes o que é chamado de minimalismo não é exatamente minimalismo, mas é só um lugar vazio. Apesar da nossa querida Pantone ter colocado a cor do ano branco, né, que eu falei no vídeo anterior, a gente pode ver que alguns indicadores de tendências vão dizer o contrário do design de interiores. Eu separei as 5 tendências indicadas pelo Pinterest, que todo ano faz um ranking de tendências do ano, e eles costumam ser muito bons para acertar porque eles têm muitos dados que servem de base para esses estudos. Eu vou contar para vocês algumas dessas tendências que podem ter influência no design de interiores. No final ainda tem mais 2 de bônus que eu não consegui deixar de fora, mas que na minha humilde opinião vai ser tendência esse ano. Então a primeira tendência do Pinterest Predicts de para 2026, que não é só na arquitetura, mas eu acho que vai vir pro nosso querido design de interiores, é o Jujuba Joia, ou Gimme Gummy na versão inglês. É aquela decoração, aquela coisa que dá vontade de morder, sabe? Cores mais neon, cores translúcidas em materiais como acrílico, desenhos com curva e mais orgânicos, ao mesmo tempo que brilhantes e coloridos. Eu acho que essa coisa de ir pro lado infantil, divertidinho das coisas é uma tendência que tá vindo em várias áreas, né? Ou eu tô ficando doida? Ai, tá frio. A próxima tendência é o glamour, que é uma coisa como um luxo que faz barulho. Não é old money, pelo amor de Deus. É uma coisa que usa mais metalizados, usa mais dourado, usa mais prateado, cores mais escuras e fortes, tipo um vermelho vinho, sabe? Mais espelhos, coisas cromadas. Eu particularmente acho lindo, adoro. Depois fui também nessa área mais puxando uma coisa mais chiquezinha, mais luxuosinha, tem o Neo Deco, que é uma releitura do Art Deco, e ele pega um pouco das linhas curvas dessa estética que era muito comum há uns 100 anos atrás, e também um pouco de veludo, mármore e couro, madeira. É como se fosse um vintage chiquezinho, sabe? Ele não usa tantos metais brilhantes e cromados como o Glamour, mas ele gosta também de um bronze, sabe? Um brilho na medida. Eu gosto das cores quentes, eu gosto das formas curvas, luminárias redondas. É o momento que, se você roubar uma peça de decoração da casa da sua avó, vai ficar bonito na sua casa, sabe? Não vai ficar barango. Outra tendência para interiores apontada pelo Pinterest é o Fun House, que a gente pode traduzir como casa lúdica. Então, são elementos com muitas cores primárias, muitas listras, móveis mais geométricos. Eu tenho visto muitas coisas também na IKEA com um pouco dessa estética. E tem até um designer que eu acho muito interessante que me lembrou muito essa estética. Qual que é o nome dele que eu não lembro? Oxi. Gustav Westman. Ah, ele. Ele fez uma parceria com a IKEA e eu acho que essa é a forma mais barata para nós meros mortais. Os elementos dele são sempre muito curvos, são sempre formas geométricas, não tanto abstratas, sabe? Forma círculo, quadrado, cores mais sólidas. E o estilo dele é muito assim lúdico, colorido. Eu vou colocar o link aqui na descrição, como sempre. Só que eu não tive coragem de gastar dinheiro ainda. Quem sabe um dia, né? E por último, para a gente fechar a lista do Pinterest Design de Interiores, tem o Afrodecor, que é Afro-Hemian Decor. Então, como o nome já diz, é uma estética que valoriza as raízes africanas, que tem tons mais terrosos, e olha o que é falado no texto. As casas brasileiras sempre tiveram orgulho de seus toques afro-boêmios, e essa estética vai ganhar ainda mais cor em 2026, entre Baby Boomers e Geração X. Eu não entro em nenhuma dessas. De tecidos da Nigéria a quadros da Etiópia, passando por materiais como o bambu e o ratã. Ratã é um outro nome para aquela palhinha que tem no tampo da cadeira, sabe? E elementos dessa tendência se misturam para entregar muita beleza, conforto e ancestralidade.
Adorei. Que milagre, né? Falarem de estética africana e citarem realmente países africanos e não só dizer que a África é um país só. Isso eu acho interessante também, porque se a gente for ver no passado da história da arte, né, a arte não europeia, a gente pode dizer assim, africana, sul-americana e asiática, ela era chamada de arte primitiva muitas vezes, porque eram considerados povos menos desenvolvidos, o que hoje em dia a gente sabe que não é verdade. Então, eu entendo isso como uma forma de mudança no pensamento das pessoas sobre o que se entende por arte africana, não colocando isso num patamar inferior de uma arte europeia, né? Agora, eu queria falar de duas últimas estéticas que eu achei muito interessante, não estão nessa lista do Pinterest, mas me atraíram muito, que é o Cluttercore e o Brasilidade Afetiva. Começando pelo Cluttercore, que ele eu acho que o oposto mais direto do minimalismo, né? São aquelas paredes cheias de quadros, aquela decoração com muitos detalhes, que parece uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. São coisas que têm algum significado afetivo. E é uma coisa que quebra um pouco todas as regras, sabe? Porque você meio que pode fazer o que você quiser, mas não é bagunça, é uma curadoria, vamos dizer assim. É uma coisa meio que aceitar quem você é na decoração, aceitar as coisas que você tem, mesmo que elas não sejam esteticamente vistas como tendência, sabe? Acho que dá pra resumir assim. Já a brasilidade afetiva, eu não sei se essa estética talvez tenha um outro nome, né? Pra ser sincero, eu achei esse nome um pouco feio, mas o sentido é bom. A brasilidade afetiva valoriza materiais naturais, artesanato, cores da natureza e cultura local. É tipo você trazer a casa da sua avó para o século XXI, que eu gostei muito, eu quero que minha casa seja assim. Eu tô um pouco numa mistura entre brasilidade afetiva e lúdico, sabe? Assim, muito tímido ainda, mas é onde eu tô mirando. Inclusive, eu postei um vídeo da primeiras coisas que eu fiz decorando a minha casa assim que eu me mudei para esse apartamento. Eu vou deixar o card aqui também. Então, qual dessas tendências te puxa mais? Se você pudesse decorar sua casa inteira hoje, sem limite de dinheiro, qual delas você escolheria? E se você se identificou por algum desses, coloca aqui nos comentários como você decoraria a sua casa ou como é a sua casa hoje. Ela é mais próxima de uma dessas tendências? Deixa seu comentário, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo. E espero que vocês tenham gostado. Um beijinho!